Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versos de 1 a 4, eu farei esta leitura. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por esse momento especial de leitura, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor Deus venha falar conosco, ó Pai, de forma a nos ensinar, a nos encorajar, a nos trazer mais e mais o desejo de meditar, ter prazer na Tua lei, ter prazer no cumprimento da palavra que ouvimos. Pai amado, nos fortaleça. É de Ti que vem a força, de Ti que vem a vitória. É isso que nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Uma frase tão pequena do Salmo 37, versículo 3. E muito ela pode fazer a nossa vida mudar. Viver na terra alimentando da verdade, ou seja, fazendo bem, alimentando-se do bem, olhando para as coisas boas, confiando no Senhor. Então, não há nada mais perfeito do que isso. Confie em Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, faça o bem. O Salmo 37 diz também: o mais Ele fará. Tem um texto de um autor desconhecido que diz o seguinte: se a nota dissesse, não é uma nota que faz a música, não haveria sinfonia. Se a palavra dissesse, não é uma palavra que faz uma página, não haveria livro. Se a pedra dissesse, não é uma pedra que possa montar uma parede, não haveria casa. Se a gota dissesse, uma gota d'água não faz um rio, não haveriam oceanos. Se o grão disser, não é um grão que semeia um campo, não haveria colheita. Eu achei interessante essa poesia ou essa crônica para comparar a respeito da nossa vida. Muitas vezes nós podemos pensar que nós não temos importância, né? A minha participação não vai mudar nada, o meu trabalho não vai ajudar em nada. E aí usamos esse si como desculpas. Não tem importância. Só que nós não deveríamos pensar assim, porque cada um de nós tem um motivo especial para viver, para estar aqui. Cada um de nós tem uma função específica. Cada um de nós tem importância naquilo que faz. É uma parte pequena? Pode ser. Mas o mundo é composto de partes pequenas. O oceano é composto de gotas. As areias que preenchem todas as praias são feitas daquele grãozinho tão pequenininho. Eu não faço falta, eu sou um grãozinho tão pequenininho. Mas de grão em grão, tudo vai se completando. Esse texto termina dizendo: assim como a sinfonia precisa de cada nota, assim como o livro precisa de cada palavra, assim como a casa precisa de cada pedra, assim como o oceano precisa de cada gota, assim como a colheita precisa de cada grão, a humanidade precisa de você. Essa é a ideia. Cada um de nós é importante. E nós podemos confiar em Deus, que Ele nos dá força para realizarmos o trabalho importante que nós temos a fazer.
Duas questões estão aqui então. Nós temos importância e nós dependemos de Deus, porque ninguém faz nada sozinho. E a partir daí, nós vamos realmente entrar em uma questão que sempre se levanta quando se fala disso, né? Eu sou importante. É nós mesmos colocar em dúvida isso. Será? Será que eu sou importante? Será que eu sou necessário? Sou mesmo uma nota que faz parte de uma sinfonia ou uma nota desafinada que está atrapalhando todo o espetáculo? Sou eu uma pedra que faz parte de uma parede ou uma pedra de tropeço que está atrapalhando na construção? E a resposta é não, você é uma nota que faz parte da sinfonia e uma pedra que faz parte da parede. Porque Deus chama cada um de nós, e Deus coloca em cada um de nós uma função específica. Às vezes nos falta força, e por isso nós queremos falar um pouquinho sobre restauração. Recomeçar não é tão fácil. No início de ano parece que algumas pessoas começam meio como se tivessem parado, né? E vamos recomeçando devagarzinho, e parece que o carro não quer andar. Nós precisamos de restauração, nós precisamos de um novo começo, e dessa força de Deus para nos ajudar. Então nós precisamos estar conscientes disso, dessa necessidade. Eu não sei o que aconteceu, ou se aconteceu algo com você que fez você desanimar. Às vezes, perda do entusiasmo, do primeiro amor. Às vezes, se soltou demais e fez concessões demais, talvez ao mundo, à carne. Deixou certos princípios que eram importantes. Seja o que for, e de certa forma tem nos desanimado, nós precisamos dessa restauração. E é certo, irmãos, que Deus quer fortalecer cada um de nós. Nós sempre cantamos essas palavras, nós sempre ouvimos na Bíblia essa palavra, que Deus quer nos ajudar. Salmo 81, 11, Deus fala para nós: vocês que não querem. Mateus 23, 37, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Nos falta querer, irmãos. Muitas vezes nos falta querer essa restauração de Deus, essa transformação de Deus, para realizarmos a melhor obra que nós temos para realizar nessa vida, que é a vontade de Deus. É interessante que fazendo qualquer outra coisa, você não vai estar feliz, você não estará satisfeito. A única pessoa que vive satisfeita é aquela pessoa que vive diante da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Você pode fazer qualquer outra coisa, se essa qualquer outra coisa não estiver diante do propósito de Deus, não há felicidade, não há alegria. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero fazer mais uma leitura e peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Isaías 40, 27 a 31. Este é um salmo, sim, de encorajamento, de restauração. Isaías fala a um povo que estava desanimado, um povo que estava prestes a ser liberto do cativeiro, e havia esse desânimo. Quantas vezes, irmãos, nós desanimamos porque nós já cansamos de animar e perder esse ânimo? Isso acontece demais. A esperança, a alegria, não, agora vai. E de repente, acontecem certas circunstâncias e esse ânimo todo desaparece. Para um povo que está desanimado, que não acredita mais que há esperança, este salmo cai muito bem. Versículo 27. Isaías 40,
a partir do versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que te queixas? É a pergunta do profeta. Parece que o profeta está indignado. Como alguém pode perder a confiança em Deus? Mas isso acontece. Eles estavam tão derrotados que eles dizem: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não se preocupa, Deus não se atenta para comigo. Deus não quer saber mais de mim. Qual é a forma que o profeta tenta convencer que eles estavam errados? Ele diz: não existe causa esquecida para Deus. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Ou seja, Deus não deixa de trabalhar. Deus não deixa de agir. O desânimo, irmãos, é uma fraqueza humana. Mediante talvez as circunstâncias, ou até a falta delas. Às vezes parece que está tudo tão bem, eu nem preciso mais buscar a Deus. E o desânimo vem, talvez, desse esquecimento de que Deus não se cansa. Deus não abandona os seus filhos. Deus nunca deixa de trabalhar. E qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é nos sustentar, nos alimentar. Ele olha para nós, Ele cuida de nós. Não há causa esquecida para Deus. Salmo 113, versículo 5 a 7. Versículo 6 diz que se inclina, Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus, cujo trono está nas alturas. O profeta exalta o poder de Deus, quando ele diz o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Poderoso Criador, é esse que cuida de nós. Sofonias 3,17 tem uma canção antiga sobre esse versículo. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Aqui diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus está conosco. Esse Deus que é fonte inesgotável de força, o Deus eterno, o Deus que governa todos os tempos. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Coisas aparentemente impossíveis de acontecer. É interessante a questão da força. Aonde que nós tiramos força para fazer as coisas? Muitas pessoas que não têm Deus, elas têm força, elas levantam de manhã, elas trabalham, elas lutam, elas têm controle para não sair roubando aí na rua, não sair xingando as pessoas. Todo mundo tem um certo autocontrole, todo mundo tem um certo nível de forças para realizar as coisas.
Mas mais do que essa força, irmãos, a força que Deus nos dá é essa força de discernir o melhor mesmo que nós devemos fazer. E tirar esse cansaço espiritual, que é o cansaço que mais atinge a vida, a nossa vida. Muitos têm disposição de levantar cedo, sair para trabalhar, para caminhar, para correr. Nem vou falar disposição para passear, no final de semana. Mas muitas vezes nos falta força, vigor espiritual. E quando nos falta força espiritual, o que está acontecendo com a gente? A nossa alma está doente, nossa vida está doente. Falta tudo. Portanto, nós não podemos nos conformar. Eu estou ativo, está tudo bem. Quando alguém te pergunta, está tudo bem? Você responde, está tudo bem. Eu estou empregado, eu tenho comida em casa, eu estou indo trabalhar, aparentemente não tenho nenhuma doença. Mas não deveria ser essa a fonte de resposta. Quando alguém perguntar, está tudo bem? Nós deveríamos pensar, como você está com Deus? Está tudo bem? Como está a sua vida espiritual? Precisamos de restauração. O Deus que nos dá o Espírito Santo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é o governador de todas as coisas. É Ele que diz, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Os que confiam no Senhor. Versículo 30 diz que até os jovens se cansam, moços tropeçam e caem. Ele quis dizer a respeito de uma pessoa que parece que não cansa, Criança, jovem, adolescente, parece que eles não estão cansados, ou pelo menos dói menos a perna. Podem dormir mais tarde, comer porcarias, e parece que está tudo bem. Os jovens não se cansam, mas até os jovens se cansam. Comparados àqueles que esperam no Senhor, os jovens não são nada. A força do jovem não é nada. Quem espera no Senhor, aqui diz, correrão, voarão nas alturas como águias, não se cansam. Como nós precisamos disso, irmãos? Isso é a restauração de Deus para nós. Nós precisamos dessa força. A continuidade da vida, dos nossos trabalhos, os que esperam no Senhor, os que buscam a força no Senhor. Aí nós chegamos no texto, irmãos. Não deixei o texto esquecido, não. Isaías 42 é uma profecia para esse povo cansado. Essa profecia fala a respeito de Jesus, embora não esteja aqui descrito o nome de Jesus, mas ela está falando a respeito de Jesus. Isaías 42 é uma repetição de Mateus 12, 15 a 21. Ou Mateus 12, 15 a 21 é uma repetição de Isaías 42. O que diz lá em Mateus 12, 15 a 21? Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei pousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, se você ler na sua casa, bem devagar, os dois textos, você vai perceber a semelhança. Quando ele diz, eis aqui o meu servo, ele fala de Jesus. Meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isaías 42.
Versículo 2 que diz: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, demonstra a humildade de Jesus. Demonstra que o ministério de Jesus não foi uma exaltação pessoal. Ele não era um líder que queria ser seguido, que queria ser entrevistado em todos os programas de televisão, que queria ganhar dinheiro. Ele não era um líder que gritava, mas ele ensinava com autoridade. Que diferença, não? Ensinava com autoridade. Então aqui Jesus diz que aqueles homens que estavam com ele não deveriam anunciar, não expor a publicidade, para que se cumprisse o que foi dito em Isaías 42, que ele era um homem que não estaria fazendo a sua voz na praça, para ouvir a sua voz na praça, ou seja, ser o pregador das multidões, ser o que aparecia para os outros. E aqui há um aspecto tão bonito da presença de Jesus, que é o seu amor, que é o seu cuidado, que é o poder de restauração de Jesus nas nossas vidas, quando diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Não esmagará a cana quebrada. Ele fala de coisas frágeis. Essa cana quebrada eram bambus que eram usados para fazer flautas. E esse bambu facilmente se quebrava. O que acontecia com o bambu quebrado? Uma flauta não tinha que ser rachada, era jogado fora. Pegava-se outro bambu e fazia a flautinha perfeita. Quando fala que não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega, a torcida que fumega, o que é isso? É aquele paviozinho que é embebido no óleo, e ele é muito frágil, porque ele vai ter o tempo de vida, o pavio vai diminuindo e ele vai apagar. Então ele está terminando de pegar fogo. Facilmente alguém pode ir lá apagar com a própria mão, com os seus próprios dedos. Jesus aqui compara, ou o profeta compara cada um de nós como um bambuzinho frágil, como uma luzinha que está prestes a apagar. O ser humano é muito frágil, muito frágil. O Deus poderoso poderia olhar para nós e fazer o que com a gente? Exterminar-nos, consumir. Mas pelo contrário, aqui diz que Ele será alguém que vai dar força para esse. É como se Ele cuidasse de nós, não quebrando, não apertando de forma a nós pudéssemos estar todos quebrados, não apagando, mas com que aquele que colocasse óleo, né, para que aquela chama aumentasse o seu poder, lapidando, para que aquela madeira pudesse servir como instrumento. E aqui diz: e no seu nome esperarão os gentios. E em Isaías diz que assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, dá fôlego de vida ao povo, e nela está e o Espírito aos que andam nela. Mas no versículo 4 ele diz: as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O que Jesus fez no lugar de destruir? A palavra de Jesus. Como que Deus fala conosco? Através da palavra. Comunicação. Através do ensino. Como que você pode ajudar alguém? A melhor forma de ajudar alguém é convencendo essa pessoa o que ele deve fazer. É assim que Deus nos ajuda, nos convencendo como nós devemos agir, as decisões que nós temos que tomar.
Não basta simplesmente falar o que as pessoas devem fazer, porque todo mundo, vamos dizer todo mundo não, mas muitos sabem o que devem fazer, só não fazem. Mas aqui se fala a respeito de um convencimento de Deus. Quando ele diz, as terras do mar aguardarão a sua doutrina, ele está falando a respeito da extensão, né? A extensão da palavra de Deus por toda a terra, as terras do mar. O mar, olha lá no mapa, tem água para todo lado. Esperarão os gentios. Esperarão o quê? Essa palavra, esse ensino de Deus. Qual é a esperança que nós temos, irmãos? A esperança da restauração de Deus nas nossas vidas. Cada um de nós é importante. Nós vamos falar muito isso neste ano. A importância do nosso trabalho. A importância de nós nos colocarmos nas mãos de Deus para o nosso trabalho. Quem é você no corpo de Cristo? Quem somos nós? Qual é a nossa função? E o texto da Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Que empenho nós temos? Procurar com zelo os melhores dons. Nos sentimos fracos? Busque ao Senhor. Ele é a esperança para que possamos seguir. Ele nos sustenta. Ele é um Deus de amor. Ele não vem gritando, ele não vem, de certa forma, exigindo todas as coisas, mas ele é um Deus de amor. Se nós ouvirmos, inclinarmos os nossos ouvidos, se nós ouvirmos, diz texto, nossa alma viverá. Que Deus nos dê cada dia essa graça, essa alegria de confiar no Senhor. Eu termino voltando ao versículo do Salmo 37:3. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha que versículo especial para você repetir todos os dias da semana. Carregue esse versículo com você. Não precisa ser nem no bolso, que é fácil decorá-lo. Salmo 37:3. Nós não habitamos na terra? Do que nós nos alimentamos? Alimenta-te da verdade. Nós não vivemos nessa terra? Como nós vivemos? Confia. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Ó Deus querido, a Tua palavra é tão perfeita, Pai, mas nós somos imperfeitos. Nós muitas vezes não temos ouvidos. Nós temos as nossas desculpas, ó Pai, nós nos afastamos de Ti, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a entender que precisamos de Ti, ó Deus. Mais do que dizer que nós não temos importância, de que nós não sabemos o que fazer, de que não é necessária a nossa ajuda. Nós precisamos entender que nós temos sim importância e por isso precisamos de Ti, para que o Senhor Deus venha nos moldar, venha nos transformar, venha nos fortalecer, fazendo-nos vasos que sejam bonitos, utilizáveis no seu trabalho, na Tua obra, perfeitos conforme a Sua perfeição, Deus, usados por Ti, ó Deus. Pai amado, nós pedimos que o Senhor Deus esteja abençoando a nossa igreja, abençoando mais um ano que o Senhor nos dá de trabalho, de vida, por esse primeiro mês que já está terminando, e que o Senhor Deus coloque no teu coração, no nosso coração, ó Deus, a presença do Teu Espírito, a força do Senhor, ó Pai. Alegra, ó Deus, o nosso coração. Alegra, ó Deus, o Teu povo aqui reunido. Nos ajude, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.